Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da gente fazer a nossa ponte aérea BH, capital federal. Vamos à redação de O Tempo em Brasília, onde está Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo. Ricardo, muito boa tarde para você, boa semana. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos os ouvintes, ótima semana para todos. Olha só, Ricardo, a gente começa a coluna de hoje falando justamente aí sobre essa violência política que tem acontecido no Ceará. Né, um apoiador do Jair Bolsonaro esfaqueou um petista dentro de um bar. Um homem, né, o acusado aí de 59 anos de idade. Aqui em Minas Gerais, a gente teve aí o deputado federal Paulo Guedes, do PT. Apesar do nome, não é o ministro da Economia, é deputado federal do Partido dos Trabalhadores, que teve aí o carro de som com tiros, né? Foi atingido por disparos de arma de fogo. Tudo isso tem mostrado aí o tom dessa violência política que a gente tem vivido essa semana, né, Ricardo? Nas últimas semanas. Pois é, Léo, durante toda essa campanha tivemos episódios que a gente nunca viu, né, na disputa política brasileira. A gente até tem episódios aí de desentendimento entre eleitores, mas não nesse nível que vimos nessa eleição, com várias mortes, inclusive, né? Tivemos aquela lá de Foz do Iguaçu, tivemos no Mato Grosso, tivemos tiros disparados dentro de uma igreja e agora nessa última semana a gente já começa a semana com 2 casos, essa última semana, e com uma triste expectativa de que durante essa semana possamos ter mais episódios desse tipo, né? E principalmente num eventual segundo turno entre os 2 candidatos. Mostra o clima que nós enfrentamos no Brasil, principalmente com essa ideia de que a gente está tendo nessa eleição uma disputa do bem contra o mal, vamos dizer assim, né? E cabe principalmente, né, claro, a todos os candidatos, mas principalmente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, fazer declarações que possam diminuir os ânimos, né? Já que em vários desses episódios foram apoiadores do presidente que teriam causado esses episódios, principalmente por conta do acesso a armas, né? Em muitos casos por conta do acesso a armas, que é uma coisa facilitada no Brasil e incentivada, inclusive, pelo presidente da República muitas vezes. Mas independentemente disso, claro, cabe a todos os candidatos e cabe aos eleitores também tentar baixar os ânimos, né? Não vale a pena, nessa última semana agora, entrar em discussões, entrar em bate-boca. Afinal, o voto vai ser dado no domingo, o voto é secreto, cada um tem, claro, o direito de se manifestar e não deveria ser perigoso se manifestar sobre seus votos, mas a decisão se dá na urna, né? Vai se dar no domingo na urna e, se eventualmente tiver segundo turno, no final do mês novamente, né? É isso. Ricardo, você acha que a declaração de algum candidato, não só a chapa majoritária, né, seja para presidente ou governador, mas a declaração de deputados federais, deputados estaduais, candidatos para esses cargos, pode motivar o eleitor a tomar um ato extremo como esse, de esfaquear outra pessoa, de dar um tiro num carro de som, por exemplo? Com certeza, né? Não só, como a gente disse aí, as chapas majoritárias da presidência da República, e eu já disse várias vezes, o presidente Jair Bolsonaro, por diversas vezes, incentiva ou, no mínimo, não combate a violência ao não lamentar esses episódios, ao não contestar esses episódios, ao não pregar aí pela paz, mas sim, nessa disputa entre deputados, muitas vezes o deputado sobe o tom com o objetivo de ganhar ali mais alguns votos, né? Porque na disputa de deputado, mesmo que você cause polêmica e a maioria da população rechace a sua fala, só o fato de você ter entrado em evidência, aparecido ali um pouco, você ganha alguns votinhos com aqueles eleitores mais radicais, e para uma eleição de deputado isso é suficiente, né? Não é suficiente para uma eleição de presidente ou de governador, que você precisa da maioria dos votos. Então, muitas vezes, essa postura mais radical te tira votos, te impede de chegar até o eleitor médio. Mas para os parlamentares, muitas vezes estão querendo aparecer, gostam mesmo de confusão. A gente vê sempre aí vários episódios em que deputados gostam aí de entrar em alguma polêmica, algum atrito, alguma confusão, para tornar seus nomes mais relevantes e conseguir eleitores junto a um público que é mais radical, vamos dizer assim, né? E aí, nesse caso, dos 2 lados, claro, né? Sem dúvida, a nossa solidariedade. Lamentamos aí todos esses casos, essas vítimas desses atentados aí. É uma pena que a eleição, que a campanha tenha chegado a esse nível tão extremo. E que campanha, né, Ricardo? Quando você vai lá fazer um passeio aí por um ponto turístico de Brasil, né, seja no Nordeste ou no Sul do país, sempre tem aquela perguntinha, com ou sem emoção? Essa semana, sem dúvida, vai ser com muita emoção até domingo, né?
Ah, com certeza, né? A disputa vai se acirrando, vai chegando na última hora, até porque mesmo que a gente tenha hoje, pelo menos na maioria dos institutos, uma vantagem que não é pequena entre Lula e Bolsonaro, há uma discussão sobre a questão de terminar no primeiro ou no segundo turno, né? Há institutos menos tradicionais que dão aí uma vantagem para o presidente Jair Bolsonaro, então certamente vai ser uma semana de muitas tensões, muitas pesquisas, muitos números divergentes, e as pessoas vão ficar muito ligadas nessa questão política até o domingo. Até porque, além da eleição propriamente dita, ninguém sabe como é que vão estar os ânimos no dia da eleição, se vai haver algum tipo de contestação do resultado, né? Como é que isso vai se dar, né? Há uma pressão muito grande em cima do TSE. Então, tudo isso vai estar em jogo nessa semana e, inevitavelmente, todos os brasileiros vão estar envolvidos nisso. Eu não sei se você tem percebido isso no dia a dia, mas eu tenho percebido, principalmente nos fins de semana, todo lugar que a gente vai, tem ali algum tipo de manifestação política, de alguma maneira, as pessoas com adesivos, distribuindo ali seus panfletos, ou seja, a campanha está realmente bem quente nessa reta final, tanto nas redes quanto na vida cotidiana das pessoas e certamente assim serão 6 dias, né, de hoje até domingo, longos, né, e com bastante discussão política sobre as eleições. Não, aqui em Belo Horizonte o tempo ferveu assim, literalmente, né, debaixo de um sol que estava quase 35 graus, quase 40 graus de sensação térmica na feira de artesanato da Avenida Afonso Pena. Tinham vários candidatos fazendo campanha, distribuindo santinho. Tinha um que estava até com uma roda de capoeira, o que me chamou a atenção, assim, era uma roda de capoeira de verdade, tocando o jingle do candidato, outros com carro de som, com carrinho de feira. Teve bloco de carnaval, enfim, aqui em Belo Horizonte a campanha foi intensa nesse sábado e domingo. E de pesquisa, a gente tem várias que vão ser divulgadas nessa semana, né? A gente tem o IPESP, o IPEC, que deve sair hoje à noite a partir das 6 horas da tarde, tem a Quest, Datatempo, Datafolha e vários outros institutos aí menores que trabalham muito em função também das próprias campanhas. A gente tem um dado aqui que fala que 37% de pesquisas a mais do que em relação a 2018, ou seja, os institutos com um olhar muito maior para essa eleição, e aí a gente vai saber mesmo, vai ser assim a prova de fogo para a gente ver aí o resultado e sabendo o que trouxe as pesquisas até agora, para até voltar um pouco dessa credibilidade dos institutos, né? Exatamente, assim, as pessoas precisam até ter um pouco de cautela, porque são muitos institutos de fato, e aí as pessoas têm que ficar mais de olho naqueles tradicionais, que acertam com mais frequência, né? Em Minas Gerais, o Datatempo, que é o instituto da Sempre Editora, sempre mostrou resultados muito alinhados com o resultado final das pesquisas. No nível nacional, apesar de críticas e de pontuações nas pesquisas estaduais daqui e dali, o IPEC e o Datafolha, o IPEC e o antigo Ibope, geralmente acertam nas pesquisas anteriores, na maior parte das vezes acertou, ainda que em algum momento da campanha tenha mostrado um resultado diferente, que foi sendo modificado ao longo da campanha. Mas isso sempre tem que ser levado em conta com uma parcimônia de que a eleição não acontece hoje. Os pesquisadores vão para as ruas hoje e perguntam em quem as pessoas vão votar. E aí sai um resultado hoje. Esse resultado não necessariamente será o mesmo de domingo, porque domingo as pessoas vão ter outras posições, outras coisas acontecerão até domingo, principalmente essa discussão sobre voto útil e tal, a abstenção, essas coisas fazem muita diferença nos últimos dias. Então, a pesquisa de uma semana antes ou de um mês antes não pode ser tida como prévia do resultado. É apenas um cenário daquele dia que faz com que os candidatos trabalhem para tentar mudá-lo até o fim de semana. Mas, geralmente, as pesquisas da véspera, principalmente essas da semana final, são muito fidedignas em relação ao resultado, elas são científicas, né? E por isso elas trazem resultados muito semelhantes. Repito, em algumas vezes acontecem fenômenos que mudam o quadro nas últimas horas. Na última eleição, por exemplo, tivemos o episódio de alguns candidatos ligados a Bolsonaro que cresceram muito nos estados nas últimas horas. As pesquisas mostravam um crescimento de Zema e de Witzel, mas esse crescimento, por exemplo, Zema em Minas e Witzel no Rio, mas esse crescimento foi muito maior nos últimos dias de campanha. E aí as pessoas falaram, os institutos erraram e tal, mas é sempre bom ressaltar essas mudanças de cenário na última hora. Vale mais a tendência do que propriamente o resultado, né? E as pessoas falam muito também do episódio da Dilma em 2018 para o Senado, mas ali
tem um episódio completamente diferente, que era o fato de que haviam 2 vagas para o Senado, as pessoas votavam em 2 candidatos e o PT apostou basicamente na candidatura da Dilma, ignorou sua segunda candidatura. Então as pessoas que não gostavam da Dilma votavam em Pacheco e Carlos Viana. As pessoas que gostavam da Dilma votavam na Dilma e num dos dois, Pacheco e Carlos Viana. A soma disso deu o seguinte: Dilma não conseguiu ficar com nenhuma das 2 vagas, e aí foi mais um problema de estratégia de campanha do que propriamente pesquisa feita errada, né? Tá esclarecido, e além disso tudo ainda a gente tem o grande debate da Globo, né, que querendo ou não chama muita atenção na quinta-feira, dizendo, por assim dizer, o grande finale, né, desta campanha eleitoral, já que a propaganda no rádio e na televisão também termina na quinta-feira. Ricardo, para a gente poder finalizar em um minutinho, hoje a gente teve a manifestação aí do Ciro Gomes, ele que tá pé da vida porque estão tentando destruir a candidatura dele, nas palavras dele mesmo hoje de manhã, né? Eu acho assim, Léo, tá cada um na sua, né? Obviamente, quem tá em primeiro tá querendo tirar os votos de quem tá mais atrás para poder liquidar no primeiro turno. Faz parte do jogo. Lula faz isso porque quer ganhar no primeiro turno. E assim, a eleição é isso mesmo, você tentar tomar voto um do outro. O Ciro, por sua vez, está no seu papel de tentar resistir ao máximo a sua candidatura. E esse pronunciamento hoje foi uma tentativa de criar um fato para reforçar a sua candidatura. O que eu acho que é o seguinte: o discurso não foi muito diferente do que ele já disse muitas vezes. Então, assim, o conteúdo importou pouco. Foi apenas dizer, olha, vou lutar até o final e continuarei, o que já era esperado. Agora, o próprio fato dele ter que fazer um discurso e ter que convocar as pessoas para explicar que a candidatura dele continua, já mostra um pouco das dificuldades que ele está enfrentando nessa reta final, né? É verdade. E também quis criar ali um fato político, ganhar um espaço a mais no telejornais, né? Igual a gente está falando dele claro. aqui nesse momento. Até porque, assim, como ele tem um tempo ínfimo de televisão e rádio, então acaba que ele cria um fato ali para poder aparecer mais. Ricardo, muito obrigado, um abraço para você, até amanhã. Eu que agradeço, Léo. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Até amanhã.